Olá, querido amigo concurseiro e querida amiga concurseira! Olha só, nesta aula vamos estudar a equação exponencial e a função exponencial. É isso aí, aquilo que cresce exponencialmente, que a partir de um determinado período cresce muito mais rápido do que a linear. Então é uma parte da matemática que é muito cobrada em provas, tanto a equação quanto a função. Uma já tem muita relação com a outra, tá bom? Porque hoje em dia os exercícios são de situações, problemas. Então fica ligado que porque uma tem relação com a outra. E para resolver tudo isso, você precisa saber as propriedades da tal da potência, cara. É isso aí, você precisa saber das propriedades de potência. Vamos dar início à nossa aula, então? Acompanhem comigo. Então, como eu disse para vocês, vocês precisam saber as propriedades de potenciação. Dentre as propriedades de potenciação, eu vou falar aquelas que são mais comuns. Por exemplo, 1a elevado a m vezes 1a elevado a n, você preserva a base e soma expoente, tá bom? Então, 2 ao cubo vezes 2 elevado à quarta potência, isso é 2 elevado à sétima potência, porque você faz a soma dos expoentes. Se vale para multiplicação, também vale para divisão. Porém, na divisão, 2 elevado a 5 sobre 2 elevado ao quadrado, você tem que fazer o quê? Você preserva a base e você subtrai os expoentes. Isso aqui dá 2 ao cubo. Então, mantém a base e subtrai o expoente, tá bom? Certinho? Continuando. A elevado a m, que está elevado a n. Repare que aqui tem um parênteses, cara. Isso aqui é completamente diferente disso daqui, ó. Por quê? Porque para resolver isso daqui, você faz a elevado a m vezes n, que é diferente desse daqui, que é a potência da potência, ó. Isso daqui é a elevado a m vezes m vezes m vezes m, quantas vezes? N vezes. Tá certo? É completamente diferente. Quer um exemplo? 2 ao cubo ao quadrado. Isso daqui dá 2 elevado a 3 vezes 2, 6. E esse daqui, ó, 2 ao cubo ao quadrado. Isso vai ser 2 elevado a 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Então, olha só, são completamente diferentes. Então, não vale, não são iguais, tá bom? Continuando. A sobre B elevado a n é a mesma coisa que você fazer a potência do de cima e a potência do de baixo. Isso vale para divisão e também vale para multiplicação. A vezes B elevado a n é igual a elevado a n vezes b elevado a n. Vale tanto a ida quanto a volta, viu? Pode ficar sossegado. Outra que também é muito importante que vocês saibam é isso daqui, ó. A elevado a menos m. Isso é 1 sobre a elevado a m. Ou se fosse uma fração, a sobre b elevado a menos m, isso é b sobre a elevado a m. Para inverter o sinal de negativo do expoente, basta com que você inverta a ordem da fração que você tem. Quer um exemplo em números disso daqui? Vamos pegar para esse daqui, ó, primeiro para o de cima. 3 elevado a menos 1. Isso é 1 sobre 3 elevado a mais 1. 2 terços elevado a menos 5. Isso é a mesma coisa que 3 meios elevado a mais 5. Então, inverte-se o sinal do expoente, trocando-se de posição a base. Tá certo? Bom, vistas essas propriedades de potências, vamos falar um pouquinho da equação exponencial e como que se resolve uma equação exponencial. Então, a gente chama de equação exponencial toda equação onde a variável x ou a variável desconhecida se encontra no expoente, tá certo? E como que eu resolvo isso daqui? Eu tenho que igualar as bases para depois poder cortar essas bases e ficar somente com o expoente. Então, olha o primeiro exemplo que eu trouxe aqui, ó. 3 elevado a x igual a 1. Gente, 1 é a mesma coisa que 3 elevado a 0. Por quê? Eu preciso ter bases iguais. De um lado tem que ter uma base igual, ao outro lado tem que ter a mesma base, para ficar podendo cortá-los. Então, aqui eu tenho que 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 0. Igualei as bases, ó, agora eu corto, então me sobra que x tem que ser igual a 0. Pronto, resolvi
o primeiro problema. O segundo que eu tenho aqui, ó, 5 vezes 2 elevado a 2x mais 2 igual a 20. Cara, você não consegue cair o 20 para a base 2. E também você tem um 5 multiplicando o 2 ali. Você não pode multiplicar e somar os expoentes, porque as bases são diferentes. Você não pode fazer 5 vezes 2 ali, ó, você colocar 2 elevado a 2x mais 2 mais 1 mais 5, não pode fazer nada aqui. Você não pode juntar isso daqui com isso daqui, porque as bases são diferentes. O que você pode fazer aqui é pegar esse 5 e jogar para o outro lado. Então você tem que 2 elevado a 2x mais 2 é igual a 20 dividido por, aí sim, ó, 5. Quanto que dá isso? 4. O 4 é pequeno, mas se ele fosse grande, você tem que fazer a decomposição dele. Como assim decomposição? Decomposição em fatores primos por 2. Dá 2 por 2 dá 1. Então isso aqui é 2 ao quadrado. Então 2 elevado a 2x mais 2 é igual a 2 ao quadrado. Pode ver, de um lado e do outro tem a base 2. E só tem ele de base. Aí você pode cortar. Então você tem aqui o quê? 2x mais 2 igual a 2. Aí você resolve a equação, ó. 2x vai ser igual a 2 menos 2. 2x igual a 0. Então x só pode ser quem? X só pode ser 0. Porque, poxa, que número que multiplicado por 2 dá 0? 0, só pode ser o 0. Certo? Próximo exemplo, então. Agora eu vou apagar isso aqui para nós fazermos o próximo exemplo que está aqui, ó. Troquei a variável x por m. Tem algum problema na nossa vida? Nenhum, cara. Então, ó, 2 elevado a m vezes 2 elevado a 4 igual a 2 elevado a 10. Como você resolve isso? Para poder cortar, você tem que ter uma base igual a outra base. É aí que se dane que você tiver no expoente, mas pelo menos as duas bases têm que ser iguais e somente elas. Pensa em propriedade de potência. Multiplicação de potência de mesma base, preserva a base e soma expoente. Então, isso é igual a 2 elevado a 10. Agora você pode cortar, ó. Então, m mais 4 é igual a 10. M vai ser igual a 10 menos 4. M igual a 6. Então, esse é o valor de m para resolver esta equação exponencial. Agora vem o bicho pegando de acordo. Por quê? Olha toda essa bagaceira que eu tenho aqui. Toda vez que acontecer isso na vida de vocês, ou seja, se eu observo o 3 aqui, está elevado a um 2x. Não está elevado somente a x, que é o que você tem aqui. Você tem que fazer uma substituição de variável. Como assim? Eu vou chamar de 3 elevado a x, eu vou chamar de, por exemplo, de um m. Então, como que vai ficar para mim? Eu não tenho, ó, 3 elevado a 2x, eu estou trocando 3 elevado a x por m. Então, ó, faço isso, ó. Isso aqui é m, não é? Então fica m ao quadrado menos 4. Aqui, ó, é m mais 3 igual a 0. Estão sentindo o cheirinho? Cheirinho de quê? Cheirinho de equação do segundo grau, olha só. Então nós temos que encontrar o valor de A, que é 1, que é o que acompanha a letra ao quadrado, B, menos 4, que acompanha a letra sem estar ao quadrado, e C é o independente, aquele que está sozinho. Então, C vale 3. A principal forma de se resolver uma equação de segundo grau, se vocês não lembram, é através da fórmula de Bhaskara. Pode ser por soma e produto também, fica a critério de vocês, mas eu prefiro a fórmula de Bhaskara, tá? Que aí, então, é pelo delta, que é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta vai ser quanto aqui, ó? O B é menos 4. Então, ó, menos 4 ao quadrado, com menos 4, vezes 1, vezes 3. 16, menos 12. Que, para nossa alegria, dá 4. E que tem raiz exata. Por quê? Porque m é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes a. Recordou a fórmula de Bhaskara? Está aí, ó. Como que vai ficar, então? O b vale quanto? Ó, 90% das pessoas erram na equação de segundo grau aqui, ó. O b é menos 4 e na fórmula é menos b. Então, isso daqui vai virar mais 4. Mais ou menos. A raiz quadrada de delta. Delta vale quanto? O delta vale 4. A raiz quadrada de 4 será 2. Sobre 2 vezes o a. Quanto que vale o a nesse caso? O a vale 1. Então, 2 vezes 1,
2. Agora é aquele que se abre um para mais 2 e outro para menos 2. Então, em um caso, você vai ter 4 mais 2 por 2, e no outro você vai ter 4 menos 2 por 2. 4 menos 2, 2 dividido por 2, 1. 4 mais 2, 6 dividido por 2, 3. Então, 1 e 3. Aí sua resposta é 1 e 3, não é? Não, não acabou ainda, porque você apenas achou o valor de m, mas você precisa do valor de x, ó. Então, 3 elevado a x é igual a 3, e 3 elevado a x vai ser igual a 1. Muito comum aqui, quando você resolver esse Bhaskara, um desses valores der negativo. Se um desses valores der negativo, acabou a conta, porque você não usa ele, você só vai usar o outro. Então, para ele, você não usa, você só usa o outro. Mas como os dois deram positivo aqui, eu tenho que resolver para os dois. Então, 3 elevado a x é igual a 3. O 3 que está aqui, quem que está no expoente dele? Não tem ninguém. Então, significa que é o 1zinho que está aqui. Aí eu posso cortar, ó. Então, x vai ser igual a 1. Por outro lado, esse daqui, quando eu tenho 1 nós vimos aqui em cima que era o quê? 3 elevado a 0, no primeiro exemplo, ó lá. Então, 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 0. Cortou? X vai ser igual a 0. Pronto, agora você encontrou a sua solução, que é x igual a 1 e x igual a 0, tá certo? Bom, esta parte aqui, então, foi da equação exponencial, tá certo? E para resolver a função exponencial, você tem que lembrar de tudo isso daqui que nós acabamos de ver, que é a equação exponencial, além das propriedades de potência, cara. Você não pode deixar de aprender tudo isso daí. É difícil, é maçante, é chato, é repetitivo, é um monte de fórmula, é um monte de substituição. Sim. E além disso, ainda pode misturar um pouco com logaritmos. Então, se você ainda não assistiu minha aula de logaritmos, pode assistir a aula de logaritmos também. Tá certo? Vamos continuar a ver a função exponencial, então? Acompanhe comigo. A função exponencial é definida como sendo a inversa da função logarítmica natural, isso é, um log de b na base a é igual a x. Então, a elevado a x é igual a b. Então, isso aqui, ó, log de b na base a é igual a c. Você faz isso daqui, ó. Esse elevado a esse é igual a esse. Então, a elevado a c é igual a b. É a definição de logaritmo, tá bom? Bom, podemos concluir que a função exponencial ela é definida como sendo o quê? Y igual a 1a elevado a x. Com esse a maior do que zero e diferente de 1. Então, é um f de x igual a um ax, ou multiplicado, somado por qualquer outra coiseira aqui. Mas o principal é que tenha como se fosse uma equação exponencial. E essa base aqui, ela tem que ser maior do que zero e diferente de 1, tá bom? Senão não tem como, às vezes, resolver. Por exemplo, se esse a for menor do que zero, vai ter alguns casos no meu expoente que, se tiver, não vai existir. Como assim? Suponha que fosse assim, ó, menos 3 elevado a meio. Isso daqui é a mesma coisa que a raiz quadrada de menos 3. Só que a raiz quadrada de menos 3, ela não está definida no conjunto dos números reais, ela só vai aparecer lá nos complexos, tá certo? Então, por isso que não colocamos para o a negativo, tá bom? Continuando, então, vamos ver o gráfico de uma função exponencial. Olha só, temos dois tipos de gráfico. Temos um para quando ela for crescente e o outro para quando ela for decrescente. Basta que vocês gravem alguns detalhezinhos para saber se vai ser crescente ou que vai ser decrescente. Tem muita gente que anda saindo da escola, hoje em dia, sem saber olhar para um gráfico e saber que tipo de função que é aquela, se é do primeiro grau, se é do segundo grau, se é exponencial, se é logaritmo. Então, é importante isso daqui também, tá bom, pessoal? Agora, se o seu valor, lembra que o seu valor de A, que é isso aqui, ó, que é a base aqui, ó, se ele for maior do que 1, ela é crescente. Agora, se esse A seu aqui estiver entre 0 e 1, ela é decrescente, tá certo? Então, lembra que o A não poderia ser 1 e o A também não pode ser negativo. Mas o A pode ir de 0 até 1 aberto, que aí ela é decrescente. E esse A também pode ser maior do que 1, que aí ela vira a função exponencial crescente, porque ela cresce exponencialmente muito rápido. Assim, ela decresce exponencialmente muito rápido. Por que aqui ela é chamada de crescente? Porque quanto maior for o valor de x, maior é o valor de y que eu tenho. Então, ela é crescente. E por que essa daqui, então, ela é decrescente?
Porque quanto maior é o valor de x que eu pego, menor agora ó, é o valor de y. Nesse caso aqui, repare que aqui ela está chegando muito próximo a esse valor, mas ela nunca vai tocar nesse valor. Aqui também, chamados de assíntotas, tá certo? No lugar de mostrar o gráfico, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso daí. Vamos ver agora dois exemplos, então, sobre as funções exponenciais. Olha só, vamos esboçar o gráfico dessa função exponencial. Só de bater o olho, você já tem que saber se ele vai ser crescente ou se ele vai ser decrescente. Essa daqui, ela é decrescente. E essa daqui? Ah, tem mais um aqui, não interessa. Olha para o A, é maior do que zero, então ela é crescente, beleza? Muito bem, vamos lá. Vamos fazer uma tabelinha de x e de y, que é o meu f de x, nada mais, nada menos, tá? Para quais valores de x eu vou pegar? Gente, pegue para os mais fáceis. 0, 1, 2. Vai lá, beleza. Se o x for igual a 0, aqui fica meio elevado a 0. Meio elevado a 0 dá 1. Pega para o x igual a 1. Meio elevado a 1 dá meio. Pega para o x igual a 2. Meio elevado ao quadrado, meio ao quadrado, dá 1/4. O que está acontecendo aqui se nós esboçar o nosso gráfico bonito e lindo, maravilhoso? Olha só, para o x igual a 0, meu y vale 1. Para o meu x igual a 1, o meu y vale meio. Então, ó, está aqui, está aqui. E para o meu x igual a 2, o meu y vale 1/4. Então, ele está aqui. Olha só como que fica esse gráfico, então, ó. Repare que ele está decrescendo. Então, por isso que ela é decrescente. O gráfico está diminuindo. Então, por isso ela é chamada de função decrescente, tá bom? Mas, ó, lembra que eu falei de assíntotas? Quem que é a assíntota aqui, ó? É o 0. O x igual a 0. A reta aqui, ó, o y igual a 0, né? E essa reta aqui, ó, y igual a 0. Por quê? Porque ela vai chegar muito próximo aqui, ó, o y chega muito, tá decrescendo, não tá o y? Então ele sempre chega muito próximo ao 0, só que ele nunca vai ser 0, tá certo? Porque nunca vai dar 0. Bom, agora vamos ver a outra, que é f de x igual a 2x mais 1. Então eu vou fazer o valor de x e de y. Vou pegar os mesmos valores, só para vocês verem, ó, 0, 1 e 2. E minha função é esta daqui. 2 elevado a 0, 1. 1 mais 1, 2. Agora, 2 elevado a 1. 2 mais 1, 3. 2 elevado ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Mais 1, 5. E aí vai sucessivamente. Como que fica o gráfico, então? Para x igual a 0, o y vale 2. Para x igual a 1, o y vale 3. Para x igual a 2, y vale 5. Olha só, então. Isso daqui, gente, não tá mais 1 aqui? Significa, ó, que no mais 1 aqui, ó, você tem a assíntota agora. Então, o valor que está sem a letra aqui, ó, é onde vai estar a sua assíntota. Isso significa que a sua função, ela vai chegar bem próximo a ele aqui, mas nunca vai tocar nele. Então, é esse valor que vai ser somado ou subtraído. Se fosse menos 1, estaria lá no menos 1, tá? Mas, como aqui é mais 1, ela está aqui no mais 1. Aí, essa função, ela vai se deslocando assim, ó, dependendo do valor da assíntota. Mas ela sempre vai ser crescente. Tá certo? Bom, vimos o gráfico de função exponencial e aí fechamos a parte teórica disso daqui em tese. Por quê? Tem que saber as propriedades de potência, tem que saber as equações, tem que saber essa parte de função que é crescente e decrescente. Só que nós temos que aplicar tudo isso daí em exercícios, não é? Então vamos ver exercícios sobre função exponencial e equação exponencial.
e tudo mais que envolve essa parte de exponenciais, tá certo? Acompanhem comigo, então. Cara, exercício de praxe em vestibulares, em concursos, é a tal da população de bactérias. Ou população de bactérias, ou capitais em dinheiro, em dólar, tudo, porque crescem exponencialmente, tá bom? Mas vamos ver aqui, ó. Uma população de bactérias cresce exponencialmente, de forma que o número P de bactérias, T horas após o instante inicial de observação do fenômeno, pode ser modelado pela função P de T igual a 15 vezes 2 elevado a T mais 2. De acordo com esse modelo, a cada hora a população de bactérias vai fazer o que será? Poxa, eu tenho um modelo, não tem? Ele quer saber que a cada hora o que vai acontecer. Então vamos pegar na primeira hora, depois vamos pegar na segunda hora e ver o que acontece. Como? Substituindo o T por esses valores. Ficaria na primeira 15 vezes 2 elevado a 1 mais 2. Isso vai dar 15 vezes 2 ao cubo. Isso aqui é 8. 15 vezes 8, 5 vezes 8, 40, sobe 4. 8 vezes 1, 8 mais 4, 12. 120. Para T igual a 2 agora, como será que vai ficar? 15 vezes 2 elevado a 2 mais 2. Isso aqui vai dar 15 vezes... Isso aqui dá 4. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 15 vezes 16, isso daqui vai dar 240. Repare que de 120 foi para 240. Se eu pegar T igual a 3, isso vai para 480, se vocês fizerem as contas aí, os cálculos. O que está acontecendo a cada hora? De acordo com esse modelo, o que acontece quando sai de 1 vai para 2, de 2 vai para 3? O total de bactérias faz o quê? Ele, ó, dobra. Então, se ele dobra, a alternativa correta é a alternativa C. Beleza? Vamos para a próxima, então? Tranquilo essa, né? Entre aspas, né? Tranquilo. Agora, olha só. Uma população P cresce em função do tempo T, em anos. Segundo a sentença, P igual a 2.000 vezes 5 elevado a 0,1 vezes T. Hoje, no instante T igual a 0, a população é de 2.000 indivíduos. A população ela será de 50.000 indivíduos daqui a quantos anos? Cara, para descobrir isso, o que eu preciso fazer? Ele não quer saber quando o P de pato for igual a 50.000? Pronto. Então eu tenho que 50.000 é igual a 2.000 vezes 5 elevado a 0,1 vezes T. E resolvo essa continha aqui. Lembra da equação exponencial? Primeiro tem que ficar somente aquele que está no expoente. Então você pega esse 2.000 e joga para o outro lado dividindo. Então fica 50.000 sobre 2.000 é igual a 5 elevado a 0,1 T. Cortou, 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 cortou. 50 dividido por 2, 25. 25 é igual a 5 elevado a 0,1 T. 25 é 5 ao quadrado. É igual a 5 elevado a 0,1 T. Cortou, cortou. O que nós vamos ter? 2 é igual a 0,1 T. Então, T ele vai ser 2 dividido por 0,1, que dá 20. Sendo assim, a população ela será de 50.000 indivíduos daqui a quantos anos? Daqui a 20 anos, que é o que nós temos na alternativa A. Direto e reto, tá certo? Tranquilo? Viu só como a gente tem que ir substituindo? Ou hora substituiremos no expoente, hora iremos substituir no total do valor, que nesse caso aqui era dos indivíduos, tá bom? É isso que vocês têm que ficar ligados, ficar atentos. E vai ter casos ainda onde vamos ter que fazer vários cálculos, fazer um sistema de equações aqui para resolver, tá bom? Vamos ver exercícios como isso ainda. Olha só. Uma coluna de bactérias, inicialmente com 10 bactérias, então inicialmente tem 10 bactérias.
dobra de tamanho a cada hora, certo? A função que expressa o número n de t de bactérias dessa colônia t horas após o instante inicial é... Vamos pensar no seguinte, no instante inicial ele tem 10 bactérias. Depois de 1 hora ele vai ter então o quê? Dobrado, vai para 20. Mais 1 hora vai dobrar, vai para 40. Mais 1 hora vai para 80. Olha só, aqui eu tenho 10 vezes 1, aqui eu tenho 10 vezes 2, aqui eu tenho 10 vezes 4, aqui eu tenho 10 vezes 8. Então aqui eu tenho 10 vezes 2 elevado a 0, 10 vezes 2 elevado a 1, 10 vezes 2 ao quadrado, 10 vezes 2 ao cubo. O que está acontecendo aqui? Nos instantes, cara, ó, nos instantes, o que está acontecendo? A cada instante que passa, aumenta 1 no expoente, não é? Qual é a fórmula que relaciona isso, então? 10 vezes 2 elevado a t. Então, o número de bactérias aqui, que é o n de t, é dada dessa maneira. 10 vezes 2 elevado a t. E qual é a alternativa que fala 10 vezes 2 elevado a t, então? É a alternativa D. Então, pessoal, repare que nessa questãozinha aqui, era vocês pensarem, poxa, a cada instante t horas, o número de bactérias vai dobrar. Se vai dobrar, cara, eu parto do início com 10, depois de 1 hora, 20, mais 1 hora, 40, mais 1 hora, 80, só que isso está dobrando, então está sendo uma potência de base 2. Aí por isso que ficou 2 elevado a t e multiplicado, tá bom? Porque vai estar dobrando, está sendo multiplicado. Vamos para a próxima questão, então? Olha só. O processo de resfriamento de um corpo, conhecido como lei de resfriamento de Newton, é descrito por uma função exponencial dada por t de t é igual a ta mais b vezes 3 elevado a c de t, onde t de t é a temperatura do corpo em graus Celsius, no instante t, dado em minutos. T de A é a temperatura ambiente, que é considerada constante. B e C são constantes, tá bom? Beleza. O referido corpo, ele foi colocado dentro de um congelador que tem temperatura constante de menos 24 graus. Isso significa que a temperatura ambiente onde está esse corpo é de menos 24 graus. Gente, não estou falando nada que é um corpo de ser humano, nada, não estou falando nada disso. É um corpo qualquer, tá? Então, ó, menos 24 graus. Um termômetro no corpo indicou que ele atingiu 0 graus após 90 minutos e chegou a menos 16 graus após 180 minutos. Nesse caso, o valor da constante B é igual a... Professor do céu, eu não sei nem por onde começa. Então, pega um papel, pega um lápis e usa esse papel para limpar as lágrimas, porque vai ser difícil essa questão, já vou te falando. Olha só, qual que é a função que nós temos? T de T é igual a T de A, que é a temperatura do ambiente, mais B vezes 3 elevado a CT. Certo. Cara, a única informação que nós temos aqui é que o TA é a temperatura ambiente de onde está esse corpo, que é de menos 24 graus. E que esse corpo, primeiro, ele vai para 0 graus quando o T for 90. E depois ele vai para menos 16 quando o T for 180. Então vamos fazer essas substituições pelos números que nós temos. Então 0 é igual a menos 24 mais B vezes 3 elevado a C vezes 90. A outra informação que nós temos é que menos 16 é igual a menos 24 mais B vezes 3 elevado a C vezes 180. Certo? Muito bem. O que eu faço agora para encontrar este valor de B ou este valor de C? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar esta equação aqui por 3 elevado a 90C. Por que eu vou multiplicar por 3 elevado a 90C? Porque quando eu multiplico isso daqui, ó, 3 elevado a 90C vezes 3 elevado a 90C, somos expoentes.
90 mais 90, 180, que é o que nós temos aqui. E como que vamos ficar, então? Esse vezes zero, bonitinho, zero. Igual a menos 24 vezes 3 elevado a 90c, mais b vezes 3 elevado a 90 mais 90, 180c. Então, pega esse cara e joga para o outro lado. 24 vezes 3 elevado a 90c é igual a b vezes 3 elevado a 180c. Por que eu multipliquei por 3 elevado a 90c? Porque eu sou um burro? Não. Porque eu sou um mágico que vou adivinhar? Não. Porque eu quero, ou que já queria que fosse igual a isso daqui, ó. Por quê? Para fazer uma substituição de variável agora. Então, ó, isso daqui não é igual a isso daqui? Então, quanto que vale tudo isso daqui? Vale isso, ó. Então, menos 16 é igual a menos 24 mais 24 vezes 3 elevado a 90c. Pega esse 24 e joga para o outro lado aqui, ó. Fica menos 16 mais 24, dá 8. Então, dá 8 positivo igual a 24 vezes 3 elevado a 90c. Joga esse 24 para o outro lado, fica 8 sobre 24, igual a 3 elevado a 90c. Você tá vendo como que as coisas vão se arrumando? Não, professor, não tô vendo nada, só tô vendo um monte de número aí que eu já me perdi inteiro. Calma, respira, assista novamente, até você compreender os processos que eu estou fazendo aqui. Não desista, tá? Porque esse exercício ele é muito comum de ser cobrado em provas. Divido aqui por 8, então eu tenho 1 sobre 3 é igual a 3 elevado a 90c, certo? 1 sobre 3 é a mesma coisa que 3 elevado a menos 1, igual a 3 elevado a 90c. Olha que bonitinho. 90c é igual a menos 1. Então, c é igual a menos 1 sobre 90. C não é igual a menos 1 sobre 90? Sim, c é igual a menos 1 sobre 90. Vamos anotar essa informação, tá? Eu vou apagar isso daqui, ó, para ficar mais fácil. C é igual a menos 1 sobre 90. Agora, o que eu faço? Eu pego qualquer uma das duas equações que eu tinha e faço a substituição. Faço a substituição como? Eu pego no lugar do t, que eu vou usar aqui, ó, ou faço para o primeiro, que era o t igual a 90, ou para o segundo, para o t igual a 180, tanto faz. Eu vou usar o primeiro, do t igual a 90. Como que fica? Fica 0 é igual a menos 24, lembra? Mais b vezes 3 elevado a c vezes 90, correto? Quanto que vale o meu c? Não vale menos 1 sobre 90? Olha por que eu escolhi justamente ele, ó. Menos 24 mais b vezes 3 elevado a menos 1 sobre 90 vezes 90. Cortou, cortou, deu menos 1. Então, menos 24 mais b vezes 3 elevado a menos 1. Isso igual a 0. Pega o 24 e joga para o outro lado. 24 é igual a b vezes 3 elevado a menos 1. Não, eu vou escrever 3 elevado a menos 1. Sou chato. Eu não quero escrever 3 elevado a menos 1. Eu escrevo 1 sobre 3. Lembra que está com o expoente negativo, inverte, leva para o denominador. Então, vezes 1 sobre 3. Por quê? Porque esse 3 está dividindo. Ele vai para o outro lado o quê agora? Multiplicando. Então, você vai fazer 24 vezes 3. 24 vezes 3, 72. Então, 72 é igual a B. Se 72 é igual a B, só nos resta assinalar a alternativa C, de correto, tá bom? Vamos para a próxima questão. Questão de número 5, então. Olha só. Um experimento realizado em laboratório apontou que ao administrar uma nova substância no organismo de um camundongo, a população de bactérias que ali se desenvolvera diminuiu com o passar do tempo, segundo o modelo. Com P de I a população inicial e T é o tempo em dias e K é uma constante real. Observou-se que após o primeiro dia, pessoal, é T igual a 1.
A contar do momento da administração da substância, a população era de aproximadamente 120 vezes 10 ao cubo, bactérias. Enquanto que no segundo dia é T igual a 2. A população era de aproximadamente 15 vezes 10 ao cubo bactérias. Com esses dados, o valor da constante real K obtido pelo pesquisador é... Vamos fazer as substituições aqui dos valores que eu tenho para o T igual a 1 e para o T igual a 2. Como que vai ficar então para T igual a 1? Fica 120 vezes 10 ao cubo é igual a P de I vezes E elevado a K vezes 1, que é K, normal. E o segundo fica 15 vezes 10 ao cubo é igual a P de I vezes E elevado a K vezes 2. Também normal. Bom, e agora? O que eu faço aqui? Gente, repara, o que é K vezes 2? É 2K. O que é 2K? Não é K mais K? Então, eu vou reescrever isso daqui propositalmente como sendo K mais K. Então, 15 vezes 10 ao cubo é igual a P de I vezes E elevado a K mais K. Por quê? K mais K dá 2K, que é o que eu tinha aqui. Tá, só que o que é K mais K? É E de K vezes E de K, certo? Por quê? Porque na multiplicação de potência de mesma base, preservo a base e somo o expoente. Tá, olha o porquê que eu estou fazendo isso então. Então eu tenho 15 vezes 10 ao cubo é igual a P de I vezes tudo isso daqui. Lembra que eu fiz no comecinho aqui, ó? P de I não era vezes E elevado a K, não era igual a 120 vezes 10 elevado ao cubo? Não é exatamente o que eu tenho aqui, ó. Isso daqui. Então eu substituo por este valor. Então como que vai ficar aqui, ó? 15 vezes 10 ao cubo é igual a 120 vezes 10 ao cubo vezes E elevado a K. Então, o que eu vou ter aqui? 15 vezes 10 ao cubo sobre 120 vezes 10 ao cubo é igual a E elevado a K. Bom, vamos cortar bastante coisa aqui agora. Cortou, cortou. 15 dividido, aqui dá para simplificar tudo por 15. 15 por 15, 1. 120 dividido por 15, 8. Igual a E elevado a K. Cara, o que eu estou fazendo aqui com esse monte de K, de E? Eu estou fazendo tudo isso para poder encontrar o valor do K. E já já vocês vão descobrir o porquê, porque vai ter o pulo do gato aqui para a gente encontrar o valor. 1/8 é 1 sobre 2 ao cubo, que é a mesma coisa que 2 elevado a menos 3. Utiliza-se a propriedade de potência aqui, que eu falei no comecinho da aula. Bom, então eu tenho que 2 elevado a menos 3 é igual a E elevado a K. E agora? Agora você vai pegar e vai aplicar o ln de ambos os lados. O que é ln? É o logaritmo natural, que é o log na base E. Então, eu fico aqui ó, com ln de 2 elevado a menos 3 é igual ao ln de E elevado a K. Lembra das propriedades de logaritmo? Não. Então, assiste a aula de logaritmo para você recordar. Menos 3 vai descer aqui, o expoente fica menos 3 ln de 2 é igual a K vezes ln de E. Gente, ln de E é a mesma coisa que log de E na base E. No logaritmando e a base forem iguais, dá 1 por definição e é 1. Então, por definição, o ln de E é 1, que é o log de E na base E. Então, aqui fica aqui menos 3 ln de 2 é igual a K. Então, quanto que vale o K? Que é o que ele pergunta nesse exercício. O K vale menos 3 ln de 2, que é o que nós temos na alternativa D, tá certo? Vamos ver mais uma questãozinha, só que agora é um pouquinho mais leve para vocês respirarem um pouco, para o cérebro de vocês estarem respirando um pouquinho.
Então, olha só. Se 100 elevado a 2x vezes 1000 elevado a 3x é igual a 100 elevado à quarta potência, então o valor de x é... Presta atenção aqui, ó. Nisso daqui, o que você tem que ficar atento? Uma base que os três tenham em comum. Tem base para os três em comum? Tem. Que base que é? A base 10. Porque 100 é 10 ao quadrado, elevado a 2x. Vezes 10 ao cubo. Por quê? 1000 é 10 ao cubo, elevado a 3x. É igual a 10 ao quadrado, elevado a 4. Propriedades de potência aqui, ó, multiplica-se esses valores. Então, 10 vai ser igual elevado a 4x, vezes 10 elevado a 9x, é igual a 10 elevado a 8. Multiplicação de potência de mesma base, preservamos a base e somamos o expoente. Então, fica 10 elevado a 4 mais 9, 13, igual a 10 elevado a 8. O que você faz aqui? Corta aqui, fica aqui 13x igual a 8. Consequentemente, x vai ser igual a 8 sobre 13. Se x vai ser igual a 8 sobre 13, é o que nós temos na alternativa D, tá certo? Última questão, que é um pouquinho mais teórica, para matarmos esse assunto e finalizarmos a parte de equação e a parte de função exponencial. Olha só, sobre a função f de x é igual a 1/3 elevado a menos x. Assinale a afirmativa correta. Será que ela é crescente, decrescente, não crescente, não é injetora? O que será que ela vai ser? Vamos arrumar ela? Nós temos isso aqui, ó, 1/3 elevado a menos x. Não quero deixar o negativo no expoente. Então, o que eu faço? Eu inverto. Fica 3 sobre 1 elevado a x. Só que dividido por 1, galera, é a mesma coisa que 3. Então, eu tenho aqui exatamente 3 elevado a x. Esse é o meu a. Ele não é maior do que zero? Sim, esse a é maior do que zero. Então, a função é crescente. Falei isso na hora que estávamos começando a falar do gráfico de uma função exponencial. Se o a for maior do que zero, ela é crescente. Se o a estiver entre 0 e 1, ela é decrescente. Mas, vamos pensar aqui, f não é injetora. Para ela ser injetora, significa que não existe termos diferentes no domínio, cuja imagem no contradomínio seriam iguais. Como assim? Por exemplo, se eu tenho isso aqui, ó, para x igual a 2 e para x igual a 1, tem o mesmo valor aqui no y. Esses valores são iguais aqui no y. Na função exponencial, isso não existe. Para qualquer valor diferente de x, também temos um valor diferente no y. Então, ela é injetora. Essa é a definição de injetora. Aí ele fala, o domínio de f é o conjunto dos números reais negativos. Negativo, gente. Aqui, ó, eu tenho aqui no 1, ela faz isso, ó. O domínio não é o conjunto dos números reais negativos. O domínio, ó, é o que está no eixo x. O domínio pode ser qualquer um. Qualquer elemento aqui, ó, qualquer elemento dentro do x pertence. Porque esse x pode ser negativo, esse x pode ser zero e esse x pode ser positivo. Então, ele é os reais. Bom, a imagem de f é o conjunto dos números reais. Olha para esse gráfico aqui. A imagem a gente sempre olha no eixo y, que é esse eixo aqui. Essa imagem, ó, ela nunca vai tocar aqui, ela vai ser daqui para cima. É os números reais? Não. Quem que é essa imagem? Os positivos, porque não é o zero. Então, por isso que eu posso falar positivos. Então, vai ser para maiores do que zero. Então, são os reais, porém, esses reais têm que ser positivos. Eles têm que ser maiores do que zero, porque não pega ninguém aqui embaixo no y. Então, não é simplesmente os números reais. São os reais positivos. Por isso que ela está errada e a alternativa correta é a alternativa A. Então, galera, finalizando a aula de função exponencial e equação exponencial, lembre-se das formulinhas da potência, não tem como. E faça joguinho para lá e para cá, a substituição dos valores para encontrar aquilo que você esteja precisando, tá certo? Um bom estudo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!